Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar partilhando com você mais essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Com certeza Deus quer usar dessas mensagens para nos falar, para nos ensinar, para nos curar e nos libertar. Porque todos nós precisamos dessas graças. E hoje vamos falar um pouco sobre fidelidade. E não tem como falar de fidelidade se não falar de Jesus. Por isso que Paulo, ao escrever a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer: lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi, e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como malfeitor. Mas a palavra de Deus, esta não se deixa acorrentar. E o mesmo Paulo vai escrever à comunidade de Filipenses, falando de Jesus, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente, fiel, até a morte e morte de cruz. É por isso que, se tratando dessa palavra, fidelidade, nós devemos voltar o nosso olhar, a nossa atenção para Jesus. Porque se existe alguém que foi fiel, como diz a palavra, até a morte, foi ele. Mesmo diante das tentações, diante das provações, diante das perseguições, das traições, ele, Jesus, continuou fiel. Foi fiel até o fim. Foi fiel à sua missão. Foi fiel aos seus propósitos. Foi fiel a Deus. Quando nós ouvimos essa palavra fidelidade, nós a reduzimos apenas ali no casal, mas a fidelidade vai muito mais além do casamento. E olha que nós ali no matrimônio, o homem e a mulher promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Jesus é um modelo de fidelidade. Maria é um modelo de fidelidade porque é uma fidelidade perfeita. E nessa mesma palavra, nessa mesma carta que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11,
Paulo vai dizer assim: eis uma verdade absolutamente certa. Se morremos com ele viveremos. Se nós morremos com Cristo, com ele nós vamos viver, porque Cristo, a morte, não pode matar a vida. E Jesus é a vida. Eles até tentaram achar, acreditaram que matando Jesus ia matá-lo, ia matar o Evangelho, ia matar a palavra, mas a palavra de Deus não se deixa acorrentar como nós ouvimos. A morte não tem poder sobre a vida e Jesus é a vida. É por isso que Paulo escreve a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. O meu Deus e o seu Deus, creio que é seu Deus, o nosso Senhor, Ele está vivo. Ele ressuscitou. Está no meio de nós, está perto de nós. Eu estarei convosco todos os dias. Está presente na palavra. Se nós morrermos com Jesus, com Ele nós viveremos na glória do Pai, no lugar que não tem dor, não tem tristeza, não tem sofrimento, mas no lugar que reina a alegria e a paz. E Paulo continua: se soubermos perseverar, com Ele nós reinaremos. Se soubermos perseverar, porque nós precisamos aprender a perseverar. Perseverar nas alegrias é fácil quando tudo está bem. Mas nós precisamos aprender e saber perseverar quando as coisas não estão bem. É por isso que Paulo fala: se soubermos perseverar, com Ele reinaremos, porque Jesus é o Rei dos Reis. Ele está à direita do Pai. Ele reina para sempre. Paulo prossegue: se porém o renegarmos, Ele nos renegará. Aí, meu irmão, minha irmã, se nós negarmos Jesus, Ele vai nos negar também. Porque Deus é justo. E nós ouvimos na palavra, naquele grande dia, no dia do juízo, muitos vai dizer ao Senhor: Senhor, nós pregamos em seu nome, curamos, libertamos. E, no entanto, vai ouvir o Senhor dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Não te conheço. E a palavra prossegue: se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode negar a si mesmo. É por isso que eu trouxe Jesus como modelo para nós. Porque se eu e você formos infiel a Ele, Ele vai continuar fiel. Ele não muda, Deus não muda por causa se eu persevero, se eu busco, se eu amo. Deus é fiel porque essa é a essência de Deus, Deus é fiel. E eu e você só conseguiremos ser fiel. E Jesus foi fiel não porque Ele é Deus, mas Ele não viveu, Ele esvaziou da sua igualdade com Deus, vindo na palavra, Ele viveu como homem. Como que Jesus conseguiu, então, ser fiel? Ser fiel à sua missão, ser fiel aos seus propósitos. Se nós lermos a palavra um pouco, nós vamos entender
Lá em Gálatas vai dizer que um dos frutos do Espírito Santo é a fidelidade. E nós vemos que no momento em que João Batista estava batizando Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele. Aliás, ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Quantas, se nós olharmos para dentro do nosso coração, com sinceridade, como nós somos infiéis. Quantos propósitos nós dissemos ou dissemos às pessoas ou dissemos a nós mesmos que iria fazer e até começamos, mas não fomos fiel até o fim. Quantas infidelidades tem do nosso coração? Quantas coisas nós somos infiéis? Quantos propósitos nós dispusemos a fazer e no final nós fomos infiéis. Até mesmo para com Deus, para com as pessoas, para conosco mesmo. Quantas coisas ia parar de fazer isso e não fomos fiel àquilo que nós queríamos fazer. Mas nós, à medida que nós vamos se enchendo do Espírito Santo, nós vamos conseguindo ser fiel. Porque somente pela graça de Deus, somente pela força do Espírito Santo, que nós vamos conseguir saber perseverar. Somente pela força do Espírito Santo que nós vamos conseguir perseverar como Jesus perseverou. Somente pela força do Espírito Santo nós não vamos negar Jesus, como Paulo escreveu aos Romanos. Enquanto isso, o Espírito Santo vem auxiliar a nossa fraqueza. Se eu e você não reconhecermos que somos fracos, se eu e você não lembrar de Jesus, se eu e você não pedir a força do Espírito Santo, eu ouso dizer que é impossível nós sermos fiéis até o fim. Somente pela graça de Deus. Somente com Cristo, por Cristo, em Cristo. Somente pela força do Espírito Santo, nós vamos conseguir fiel. Eu tenho certeza que, nesse momento, você lembrou de muitas coisas que você queria ser fiel e não conseguiu. Mas Jesus disse que a palavra diz que a cada dia basta o seu cuidado. Ainda que eu caia, o Senhor me sustenta com suas mãos. Se você quis ser fiel a algo e não conseguiu, saiba que o Senhor não nos condena, o Senhor é um Deus de amor, é um Deus fiel, e Deus é amor, é perdão, é misericórdia, como diz a palavra. Deus não muda. Recomece agora, mas só que um jeito diferente. Recomece agora lembrando de Jesus. Recomece agora pedindo a força do alto, a força do Espírito Santo.
Comece pedindo ao Espírito Santo esse fruto. Espírito Santo, fecunda o meu coração com todos os frutos, mas hoje nós estamos falando da fidelidade. Dai-me a graça, Espírito Santo, de ser fiel. E aqui eu não vou citar aquilo que você precisa ser fiel, que você sabe. Fiel ao seu sonho, fiel ao seu projeto, fiel à sua família, fiel ao seu trabalho. Você sabe muito bem aonde você tem sido infiel. E peça agora a graça do Espírito Santo. Espírito Santo, vem em auxílio à minha fraqueza, porque sozinho eu não consigo. O Senhor te dê a graça, que nos dê a graça, que eu também preciso da graça, de sermos fiel até Jesus, como Jesus, até o fim. Que o Espírito Santo nos visite e venha auxílio à nossa fraqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.